Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós teremos mais um episódio da série documental, na qual falaremos de situações e personalidades históricas que marcaram o universo da cerveja. Essa cerveja contou com a colaboração do Sérgio Barra, que é sommelier e historiador, que foi responsável por toda a pesquisa para o tema selecionado. Nessa edição, traremos as histórias da Ninkasi e as deusas cervejeiras. A gente quer muito passar um recado importantíssimo. O Clube da Coisa Linda está de volta com força total. Para fazer parte da Coisa Arada, você pode escolher por 3 planos diferentes. Para assinar, acesse o site coisalinda.virtualnuvem.com.br e escolha o plano certo para você. O melhor de tudo, que quem é mecenas tem condições especiais e um super desconto na escolha de qualquer um dos planos. Você não pode ficar fora dessa. Vamos deixar na descrição do episódio o site e também no nosso blog para você poder acessar a lojinha e comprar o seu plano. Olá, Lud, muito bom estar em mais um episódio histórico, como eu amo esses episódios. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do cultista de Ninkasi. Amém. E a gente vai contar essa história aqui, fazer o storytelling, bebendo algo para molhar a garganta. Lud, o que você vai beber? Bom, eu tô monotemática aqui. Tô com a minha aguinha, dessa vez não é Minalba, não fica com ciúme, eu tô de Petrópolis. E você, meu evangélico cultista da Ninkasi, tá bebendo o quê? Eu vou de água da casa, pois vocês já sabem, programa histórico, a gente fala muito mais do que o normal, e isso seca a goela. Boa. E se você não puder apoiar a gente agora com aquela graninha, com aquele apoio, sem problemas, ajude a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou compartilhar nas redes sociais marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam aquelas 5 estrelinhas no Spotify. Agora, se fechar o combo 5 estrelas mais comentário sussurrado no Apple Podcast, a gente pira de alegria. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Nos ajude! Lud, vamos lá. Vamos iniciar esse assunto sobre Ninkasi e as deusas das cervejas, porque, assim, essa relação entre cerveja e religiosidade é antiga. E, assim, um dos fatos que pode comprovar isso é a existência de deusas da cerveja em diversas civilizações antigas, como na África, Oriente Médio e Europa. Sítios arqueológicos mostram que o consumo religioso da cerveja remete a períodos anteriores à sedentarização, sendo antes de suas funções recreativas, sociais e alimentares. Não é novidade a ideia que as bebidas alcoólicas têm propriedades sobrenaturais. Seriam aqueles brilhos, aquela magia, que alteram o estado de consciência dos homens, ajudando-os a entrar em contato com os deuses. Abre aspas. Para os bebedores neolíticos, a capacidade da cerveja de embriagar e induzir a um estado de consciência alterada parecia algo mágico. O mesmo valia para o misterioso processo de fermentação, que transformava mingau em cerveja. Para aqueles homens e mulheres, a cerveja era um presente dos deuses. Como era o meio para as pessoas entrarem em contato com os deuses. Era consumida em cerimônias religiosas, funerais e rituais de fertilidade. Mesmo que não tenha comprovação documental sobre isso, não exageramos em dizer que quem descobriu a cerveja foi uma mulher.
Afinal, era atribuído a ela o papel de preparação e serviço da bebida. Ainda sobre esse tema, o conceito do descobrimento da cerveja, ele é um pouco controverso, mas melhor do que falar de descobrimento é falar de fermentação. As sociedades do Antigo Oriente, próximo como os sumérios e babilônios, eram sociedades patriarcais e, portanto, machistas. Nem sempre o papel social das mulheres nessas sociedades era de total submissão ao homem. Na Mesopotâmia, mulheres pertencentes à elite podiam assumir o poder no papel de rainha ou de esposas do rei e influenciar as decisões de governo. Algumas administravam seus próprios negócios, usufruindo de certo grau de independência jurídica. Na sociedade babilônica, elas podiam fechar contratos, apresentar-se aos tribunais e ocupar cargos administrativos. Enquanto as mulheres que não pertenciam à elite tinham papéis atribuídos mais ligados ao matrimônio, tal qual a manutenção da casa e reprodução da mão de obra, ou seja, a maternidade. Vamos ter filho para botar eles para trabalharem. Que tristeza. Em uma sociedade patriarcal e machista, o homem podia manter uma concubina ou uma escrava, que não tinham a mesma posição social que a esposa legítima. O marido podia entregar a sua mulher a um credor como fiança para pagar uma dívida com seu trabalho. Eu tô na dúvida, Lud, se é hater ou lover, sacou? Não, certamente é hater. Certamente. Que ridículo. As mulheres eram responsáveis pela fabricação do alimento, pelo cuidado da casa e dos filhos. Logo, responsáveis pela produção do pão e, consequentemente, da cerveja, bebida bastante consumida e valorizada pelas pessoas da antiguidade. Elas também eram responsáveis pela comercialização, que ficava a cargo da cervejeira taberneira na Mesopotâmia. Na vida religiosa, as mulheres também podiam ter lugar de destaque, sobretudo como sacerdotisas nos templos das divindades femininas. Na Mesopotâmia, sacerdotisas provinham de posições sociais elevadas. Nos templos dos deuses principais, elas poderiam vir da família real, ou seja, tinham um alto grau de parentesco com o rei. Muitas vezes, suas filhas. Uma vez que os templos não eram apenas locais de culto, mas administradores dos tributos, pagos em formas de grãos e outras mercadorias, a sua função era não apenas religiosa, mas também econômica e política. O que exigia que essas mulheres fossem alfabetizadas. Afirma mesmo Simone Dupla que, abre aspas, um dos maiores orgulhos dos mesopotâmicos era o fato de haver sacerdócio feminino, a ponto de colocarem como sinal de selvageria ou de primitivismo que os povos estrangeiros não tivessem um clero feminino. Assim, para os habitantes da terra entre os dois rios, a existência de grupos femininos no serviço dos deuses era sinal de civilidade e servia como parâmetro para medir outras sociedades, cujas culturas as mulheres não participavam do ofício divino. A importância da cerveja na sociedade e na religiosidade suméria e o papel das mulheres no seu preparo está representado pelo hino à deusa Ninkasi. Por isso, nesse episódio, iremos nos concentrar nos atributos e representações da deusa suméria da cerveja. Talvez a deusa da cerveja mais conhecida no meio cervejeiro devido à divulgação do hino em sua homenagem, que nada mais é do que uma receita de cerveja, meus amigos. Discutiremos também as tentativas de reprodução dessa receita em tempos recentes. Então vamos falar da Ninkasi, a deusa suméria da cerveja, que há aproximadamente 10 mil anos na Mesopotâmia, povos nômades começaram a se sedentarizar e a cultivar cereais na região do Crescente Fértil, que é ali nos vales dos rios Nilo, Tigre e Eufrates. Como explica Tom Stage, ao fim da última era do gelo, as terras altas da região forneciam um ambiente ideal para carneiros selvagens, bodes, gados e porcos, assim como plataformas densas de trigo e cevada selvagens. Isso significava que o Crescente Fértil oferecia certos locais específicos extraordinariamente ricos para bandos ambulantes de caçadores-coletores humanos. Eles não só caçavam animais e colhiam plantas comestíveis, mas também juntavam os cereais abundantes que cresciam de forma selvagem na região.
Sturridge trata que, embora inadequados para o consumo quando estão crus, estes grãos podem se tornar comestíveis sendo esmagados ou comprimidos e depois mergulhados na água. O autor chama atenção para duas propriedades importantes desses grãos. Primeiro, o fato de que eles podiam ser armazenados durante meses ou mesmo anos até o momento do consumo, bastando para isso que fossem mantidos secos e em lugar seguro. E, em segundo lugar, a descoberta de que, quando embebidos em água, eles começam a brotar com um gosto doce. Deixados parados por alguns dias, esses grãos umedecidos passavam por uma transformação, tornando-se ligeiramente efervescentes e agradavelmente embriagantes. Ou seja, transformavam-se em cerveja. Vestígios encontrados no sítio arqueológico de Godin Tepe, posto comercial avançado nas primeiras redes comerciais da Mesopotâmia, localizado nas montanhas Zagros, no oeste do atual Irã, datados de 3100 a 2900 a.C., foram considerados durante muito tempo a prova mais antiga da história de produção de cerveja e vinho. Outra descoberta importante são os chamados Blau Monuments, um par de tabuletas em pedra, também datado de cerca de 3100 a.C., que registra transações econômicas e passagem de propriedades de terrenos. Apesar das práticas e crenças religiosas dos sumérios terem variado muito ao longo do tempo, a religião está na base da organização social da sociedade suméria. Os sumérios viviam em cidades-estados erguidas em torno do templo, ou templos, dedicados ao seu deus protetor. Por isso, também eram denominadas de cidades-templo. Os sumérios acreditavam que os deuses as haviam fundado para que fossem centros de culto dedicados a eles. A importância religiosa de cada deus variava de acordo com o poder político da cidade ao qual ele estava associado. As cidades eram governadas por um líder local, os pateses, o rei, o lugal, ou o supremo sacerdote. Os templos estavam ligados ao poder estatal, e os soberanos eram, ao mesmo tempo, chefes políticos e religiosos. Ou seja, Lute, se a cidade é muito forte economicamente ali, como Godin Tepe, que era um centro comercial, aquele deus daquela cidade-templo era um deus bom. Era um deus sinistro, porra. Era um deus que deu tudo pra eles, pô. Exatamente. Né? Exatamente. Aí fica... O que veio antes? O deus bom ou a cidade boa que alimentou o deus bom? Qual é o mistério dos deuses? As cerimônias religiosas sumérias incluíam colocar uma refeição na mesa no templo diante de uma imagem divina, seguida de um banquete no qual o consumo de comidas e bebidas pelos sacerdotes e fiéis invocava a presença dos deuses e os espíritos dos mortos. As divindades sumérias eram antropomórficas e representavam forças ou presenças no mundo material. Por exemplo, Inanna ou Ishtar é a deusa do amor, do erotismo e da fertilidade. Enlil é o deus das tempestades e as outras manifestações atmosféricas. E Apsu era o deus das águas doces e fontes subterrâneas. Assim, Ninkasi era a deusa da cerveja e da fermentação. O seu nome pode significar a dona da cerveja. Também já foi proposta a tradução do seu nome como a senhora que enche a boca. Mas atualmente os filólogos descartam essa tradução. Ela é uma das 8 divindades nascidas no final do mito Enki e Ninhursag. Essas divindades representam 8 partes do corpo e Ninkasi representa a boca, Ka, o que teria levado à interpretação incorreta do seu nome. É possível que no primeiro milênio antes de Cristo ela fosse conhecida pelo nome variante Kurunintu, derivado de um termo que se refere a um tipo de cerveja de alta qualidade, Kurum. Ela também poderia ser emparelhada com Ciras, uma deusa de caráter semelhante, que às vezes era considerada sua irmã. Também é atestada uma possível associação entre ela e as divindades do submundo Nungal e Las. Possivelmente é referência aos efeitos negativos do consumo de álcool, uma vez que ela era associada à produção e consumo de cerveja e também às suas consequências, tanto positivas quanto negativas. Mas não estava ligada ao comércio de cerveja ou às profissões ligadas a esse comércio, as taberneiras ou garçonetes. Ela era considerada cervejeira de Ekur, a morada dos deuses. O correspondente na religião suméria ao Olimpo, da religião greco-romana.
Em outras interpretações, ela pode ser também a própria cerveja, assim como Nisaba era a deusa dos grãos e, ao mesmo tempo, o próprio grão. Era uma divindade secundária, sem uma personalidade fortemente definida, simbolizando apenas o objeto ou fenômeno ao qual estava associada. Não estava ligada a qualquer cidade, mas adorada como divindade universal em várias partes da Mesopotâmia. Não é conhecido um centro de culto. Qualquer cidade onde se bebesse cerveja podia ser considerada uma cidade de Nicasia. Aqui a galerinha vacila, né? Acha que ela não é importante porque ela não tem cidade, mas ela está em todos os lugares. Ela é muito mais onipresente do que aquela cidade lá de Godintep, que tá só em Godintep. Era isso que eu ia falar, você falou a palavra correta, onipresente. Porra. Seu culto é atestado em documentos administrativos da primeira dinastia de Churumpec, centro de culto do sul da Mesopotâmia, 3.000 anos antes de Cristo. É possível que tivesse um templo em Eridu e em Nippur. E no período da terceira dinastia de Ur, entre 2112 a.C. e 2004 a.C., ela era cultuada na cidade de Uma. A hipótese é que as suas sacerdotisas teriam sido as primeiras cervejeiras, ou o contrário. Atualmente são conhecidas 3 cópias do hino a Nicasia. Uma de Nippur e 2 de locais desconhecidos. Devido à falta de referências a eventos históricos e ao estilo propositalmente arcaico dos textos literários, não é possível datar com precisão a composição do hino. Mas concorda-se que as tabuinhas conhecidas vêm do período do Primeiro Império Babilônico, ou como Império Babilônico Antigo, entre 1894 e 1595 a.C. Como ressalta Peter Demerol, em todas as 3 cópias, o hino vem acompanhado de um outro poema, uma espécie de canção de beber, provavelmente dedicada a uma taberneira na cerimônia de inauguração da sua taberna. O que se segue é a reprodução integral do texto do hino. Nascida da água corrente, delicadamente cuidada por Ninhursag. Nascida da água corrente, delicadamente cuidada por Ninhursag. Tendo fundado sua cidade junto ao lago sagrado, ela rematou-a com grandes muralhas por você, Ninkasi. Tendo fundado sua cidade junto ao lago sagrado, ela rematou-a com grandes muralhas por você. Seu pai é Enki, senhor de Nidimud. Sua mãe é Ninti, a rainha do lago sagrado. Ninkasi. Seu pai é Enki, senhor Nidimud. Sua mãe é Ninti, a rainha do lago sagrado. Você é aquela que manuseia a massa com uma grande pá, misturando em uma cova o bapir com ervas aromáticas doces. Ninkasi, você é aquela que manuseia a massa com uma grande pá, misturando em uma cova o bapir com tâmaras ou mel. Você é aquela que assa o bapir no grande forno, coloca em ordem as pilhas de sementes descascadas. Ninkasi, você é aquela que assa o bapir no grande forno, coloca em ordem as pilhas de sementes descascadas. Você é aquela que rega o malte colocado no chão. Os nobres cães mantêm a distância até mesmo os soberanos. Ninkasi, você é aquela que rega o malte colocado no chão. Os nobres cães mantêm a distância, até mesmo os soberanos. Você é aquela que embebe o malte em um cântaro. As ondas sobem, as ondas caem. Ninkasi, você é aquela que embebe o malte em um cântaro. As ondas sobem, as ondas caem. Você é aquela que estica o purê cozido em grandes esteiras de junco. A frieza domina. Ninkasi, você é aquela que estica o purê cozido em grandes esteiras de junco. A frieza domina. Você é aquela que segura com ambas as mãos o grande doce mosto, fermentando-o com mel e vinho. Você, o grande doce mosto para o vaso. Ninkasi. Você, o grande doce mosto para o vaso. A cuba filtrante que emite um som agradável, você coloca apropriadamente no topo de um grande barril coletor. Ninkasi. Cuba filtrante que emite um som agradável, você coloca apropriadamente no topo de um grande barril coletor.
quando você despeja a cerveja filtrada do barril coletor, é como os barulhos dos cursos do Tigre e do Eufrates. Ninkasi. Você é aquela que despeja a cerveja filtrada do barril coletor. É como os barulhos dos cursos do Tigre e do Eufrates. Isso que você acabou de ouvir, o hino, apesar de ser uma descrição de um processo de fabricação de cerveja, estudos recentes conduzidos pela arqueóloga Adelheid Otto e a especialista em Oriente Próximo da Universidade Ludwig Maximilian de Munique, e pelo técnico cervejeiro Martin Zarenkow, da Universidade Técnica de Munique, Weihenstephan, e pelo assiriologista Walter Thalberger, também da Universidade Ludwig Maximilian de Munique, indicam que as instruções dadas no hino, conforme normalmente traduzido, não se alinham totalmente com as informações conhecidas sobre a produção de cerveja na antiga Mesopotâmia. O que cria a necessidade de análises adicionais e uma atualização da tradução de fragmentos da composição de acordo com descobertas mais recentes. Sallenberger argumenta que as referências ao mel, por exemplo, podem ser um artifício puramente literário com a intenção de realçar a qualidade e o aroma da cerveja preparada por Ninkasi, uma vez que o mel era um bem de luxo, caro demais na Mesopotâmia, tipo azeite, e como tal, não servia para preparar bebidas comuns. Tom Standage explica que o bapir citado no hino a Ninkasi pode ser chamado também de pão de cerveja, e era feito moldando-se os brotos de cevada em torrões que eram cozidos 2 vezes para produzir um pão marrom escuro, crocante, sem levedura, que podia ser armazenado por anos antes de ser esfarelado no barril do fermentador. Não era um ingrediente alimentício, mas uma forma conveniente de se armazenar a matéria-prima para o preparo da cerveja. Era guardado em armazéns do governo e comido somente durante períodos de escassez. O matemático, filósofo e historiador da ciência Peter Demerol, que viveu entre 1939 e 2011, por outro lado, com base no seu conhecimento da linguagem cuneiforme, discorda dessa interpretação dada por Standage ao significado de bapir. Segundo ele, não seria uma espécie de pão de cerveja, mas sim cevada ou outro grão moído de forma específica. O ingrediente bapir, da antiga Suméria, nunca foi contado como seria de esperar se fosse, de fato, uma espécie de pão. Em vez disso, foi registrado utilizando medidas de capacidade, tal como a cevada moída, grosseiramente nos documentos proto-cuneiformes anteriores, que foi agora substituída por bapir. Demerol questiona mesmo que o hino a Ninkasi possa ser interpretado como uma receita de cerveja. Ele aponta que a sequência de passos da produção da cerveja descrita no poema é incompleta, com muitas passagens implícitas, que nós apenas podemos supor que ocorreram a partir daquilo que nós sabemos sobre a produção de cerveja hoje. Não se informa, por exemplo, como o processo de germinação foi interrompido no ponto certo. Assim, ele argumenta que a interpretação do hino como uma receita seria fruto da projeção anacrônica de nossos conhecimentos atuais, ou seja, daquilo que a gente espera e gostaria que fosse, não necessariamente que realmente foi. Tal interpretação do hino a Ninkasi, como representando os passos do processo de fazer cerveja, dificilmente é possível sem aplicar o conhecimento moderno da química da fabricação da cerveja. Dado que muitas passagens do texto são obscuras, a tradução é influenciada em grau considerável pelo conhecimento da tecnologia cervejeira moderna. Tentativas contemporâneas de produção de uma cerveja a partir das instruções dadas pelo hino não têm sido bem-sucedidas em gerar um produto comercialmente atrativo, como, por exemplo, a feita pela cervejaria Great Lakes de Ohio em 2013 com a ajuda de arqueólogos da Universidade de Chicago. Os cervejeiros utilizaram recipientes de cerâmica, pás de madeira e recrutaram um padeiro de Cleveland para tentar reproduzir o bapir. Temperada com cardamomo e coentro, a cerveja parece ter ficado excessivamente azeda para os paladares modernos.
Anteriormente, ainda, na década de 1990, outra tentativa já havia sido feita pela Anchor Brewing de São Francisco com a ajuda de Salomon Katz, professor do Departamento de Ortodontia da Universidade da Pensilvânia e um defensor da tese da cerveja antes do pão. Foi usar uma mistura de mel e farinha de cevada para produzir o bapir, o que já estaria em desacordo com os estudos posteriores de Demerol, citados anteriormente. Foram adicionadas tâmaras na fase de fermentação. A cerveja foi pasteurizada para garantir a sua preservação, processo pelo qual, obviamente, as cervejas sumérias não passaram. A cerveja foi servida na reunião da Brewers Association, ao estilo sumério, em grandes jarras e bebidas através de canudos longos. A cerveja da Anchor, segundo Greg Glazer. Tinha um sabor seco, nada amargo, e tinha gosto semelhante ao de uma cidra de maçã forte com uma fragrância pronunciada de tâmaras. Ao contrário da tentativa feita na Great Lakes, nesse caso, Fritz Maytag, proprietário da Anchor, e Salomon Katz pareciam estar mais preocupados com a drinkability da cerveja do que com a exatidão histórica da sua recriação. Ninkasi é citada também no mito sumério Lugalbanda e o pássaro Anzude, que se acredita que tenha sido escrito no período da terceira dinastia de Ur, entre 2112 e 2004 a.C., mais antigo, portanto, do que o próprio hino a Ninkasi. Nele, o protagonista, o herói mitológico Lugalbanda, descreve em detalhes a atividade de Ninkasi enquanto planeja um banquete. Ele se refere a ela como uma mulher especialista que rende crédito à mãe e afirma que seu tanque de fermentação é feito de lápis lazuli, enquanto seu barril é feito de prata e ouro. Segundo o assiriologista e sumeriologista britânico Jeremy Allen Black, que viveu entre 1951 até 2004, a passagem sobre a deusa deve ser entendida como parte de uma elaborada descrição metafórica da cerveja que Lugalbanda planeja servir no banquete. A deusa não é uma participante dos eventos do mito. Ninkasi também é citada em uma passagem onde ela coloca o herói para dormir, o que provavelmente é outra metáfora ao consumo de cerveja. Ninkasi é a especialista que rende crédito à sua mãe. Ninkasi é a especialista que rende crédito à sua mãe. Seu tanque de fermentação é de lápis lazuli verde. Seu barril de cerveja é de prata refinada e ouro. Se ela ficar ao lado da cerveja, há alegria. Se ela sentar ao lado da cerveja, há alegria. Como copeira, ela prepara a cerveja, sem se cansar ao andar de um lado para o outro. Ninkasi, o barril ao lado, na cintura, que ela torne meu serviço de cerveja perfeito. Todas essas representações de Ninkasi são modernas, do século XX em diante. Se conhece apenas uma estatueta que é atribuída à deusa. É possível que fosse representada segurando uma xícara. Além disso, ela pode estar entre as divindades mostradas em cenas de banquetes em itens como tabuleiros de jogos e fragmentos de instrumentos musicais. Em algumas fontes posteriores, ela poderia até mesmo aparecer como uma divindade masculina, fenômeno que se repete no caso de outras deusas, Nimue e a Ninshubur. Lud, vamos trazer uma conclusão desse episódio sobre a Ninkasi e algumas outras deusas. Em outras culturas politeístas também podemos encontrar deusas da cerveja. É o caso, por exemplo, de Hathor, também conhecida como Ezat, no Egito Antigo, em homenagem à qual se realizava anualmente o Festival da Bebedeira, ou Ceres na cultura greco-romana, que acabou por batizar a cerveja, ainda que a bebida não assumisse na Grécia e em Roma a mesma importância que assumia na Mesopotâmia ou no Egito. E, por fim, podemos falar das deusas celtas da intoxicação, como Brassiaca, a deusa da intoxicação pela cevada, ou seja, a cerveja.
Em sua maioria, essas deusas são associadas a atributos considerados femininos, sempre ligados à fertilidade da terra e das mulheres, como a agricultura, o parto e a nutrição. Exceções podem ser encontradas em deusas celtas ligadas à guerra, como, por exemplo, em inscrições que relacionam a Braciaca ao deus romano da guerra, Marte. E é em referência à intoxicação ritual dos guerreiros celtas antes das batalhas. Mostra como a guerra e a morte também poderiam ser considerados atributos femininos em sociedades menos patriarcais e machistas, como é o caso das sociedades celtas. Comparativamente, Ninkasi ocupa um lugar no panteão mesopotâmico inferior ao lugar de Hathor ocupa no panteão egípcio, ou que Ceres ocupa no panteão greco-romano. É curioso que ela tenha vindo a se tornar a deusa da cerveja mais conhecida, o que certamente foi fruto da reprodução do hino em sua homenagem e das discussões em torno da possibilidade de se produzir uma cerveja a partir das instruções deste hino, recriando assim a cerveja mesopotâmica. A minha conclusão daqui é, por que ela ficou tão famosa? O marketing dela foi melhor. Ela era uma one hit band. Ela fez uma música que foi sucesso e acabou. O nome disso é... Qual era o nome daquela música? Daquela banda dos anos 80, gente? Ih, tem tanta. Aí, aquela que só tocou uma. Ah, Leandro. Mas pensa comigo, ó. Ela foi lá, fez um hino. Vamos pensar naquele publicitário que fez muito sucesso fazendo a propaganda do Parmalat? Aham. Zanguanais. Foi lá, fez um hino pra ela. Porra, pegou na propaganda, grudou na cabeça de geral, todo mundo conhece Ninkasi é a dona da parada da cerveja, mas porra, grande mesmo era Hathor, grande mesmo era Braciaca, mas não, quem ficou grudado na cabeça? A Ninkasi, que tem hino, que tem música, é o jingle da cerveja, meus amigos, é isso. Exato. Bom, terminando o programa do jeito que a gente gosta, agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa e muito conteúdo bacana toda semana. Guilherme Castro, Henrique Boaventura, Ana Carolina Patros, Douglas Speck e Eric Domiciano. Vocês vão encontrar as referências bibliográficas de toda a pesquisa feita para esse episódio no nosso blog. Consultem, nos critiquem, nos ajudem. E, Leandro, o que a gente fala para essa cambada quando acaba um programa? Até semana que vem. Até semana que vem. Beba local. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.